E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje, né, a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre as formas diferentes que tem da gente conseguir obter a equação da reta. No caso, né, da semana anterior, a gente já sabe que a equação da reta é aquela equação do tipo y é igual a x mais b. Aí, nessa aulinha de hoje, a gente vai trabalhar ali as formas, as três formas diferentes que tem de obter a equação nessa forma. Belezinha? Vou começar a apresentar a tela aqui para vocês. Pois bem, a gente está aí, né, no nosso PET 2 na semana 3. Vamos lá. Primeiro, o que a gente vai ver nessa aulinha de hoje? A gente vai ver, né, como que a gente usa algumas informações para encontrar a equação da reta. Informações, no caso, o quê? A inclinação da reta, né, que é o coeficiente angular, que ele também pode ser dado pelo A da equação, né, do y igual a x mais b. O A é a nossa inclinação, e também o coeficiente linear, que no caso é a nossa constante, que é o b. A gente ainda vai ver que existe mais de um tipo de equação de reta, ou seja, não é simplesmente só a forma reduzida. Existe mais um tipo de equação de reta e a gente vai aprender o nome de cada um desses tipos e também como que encontra cada uma. E também, né, a partir de desenhos de plano cartesiano, mostrando a coerência de tudo. A gente vai mostrar os pontinhos, essas questões assim, vamos plotar, no caso. Então, né, vamos lá. Primeiro, há pelo menos, né, ao menos, três maneiras de obter a equação da reta. Primeiro, a forma, né, a equação da reta na sua forma mais reduzida, que é aquela tão conhecida, a mais usual, né, que é y igual a x mais b. A gente vai ver como determinar essa equação a partir de alguns pontos. Tem ainda a gente conseguir determinar essa mesma equação de reta, ou seja, uma equação de primeiro grau, a reta ali de primeiro grau, como sendo o cálculo através da inclinação da reta e o seu coeficiente linear. E ainda, né, a gente consegue também determinar a partir de um determinante, só que um determinante específico, com alguns pontos dados. A gente sabe, né, que por uma reta que dá os dois pontos, por eles passa uma única reta, então, com as coordenadas desses dois pontos, a gente monta um determinante e, a partir desse determinante, a gente vai conseguir determinar a equação da reta. Então, vamos lá. No nosso primeiro caso, a gente vai usar aqui um exemplo aqui genérico. Ele vai ser usado, esses pontos, nos três métodos, ou seja, o ponto A, que é a coordenada x igual a 1, coordenada b igual a 3, e o ponto B, coordenada x igual a 4, coordenada y igual a 2. Então, primeiro, na equação reduzida, o que a gente tem aqui? Para x igual a 1 e y igual a 3, está aqui o ponto A e o ponto B, temos que y é igual a x mais b. Y é 3. Substitui. 3 é igual a x. X igual a 1. É a vezes 1 mais b. Ou seja, 3 é igual a mais b. Analogamente, a gente tem aqui para o ponto B. X igual a 4, y é igual a 2. Então, né, a gente tem aqui 2 é igual a vezes 4 mais b. Y e x. Ax mais b. Isso dá para a gente que 2 é igual a 4a mais b. Olha aqui, a gente ter aqui um sisteminha linear. E esse sistema ele pode ser resolvido pelo método da adição. Ou seja, se você pega aqui e multiplica essa primeira sentença por menos 1, nós teremos aqui menos 3 é igual a menos a menos b. Quando você soma aqui, a gente vai ter o quê? O coeficiente b aqui, o coeficiente linear, ele vai cancelar, porque vai ter mais b menos b. E ficará aqui para a gente que menos a mais 4a vai dar 3a. Que 3a é igual a menos 3 mais 2. 3a é igual a menos 1. Então a gente isola o a. Ou seja, a é igual a menos 1/3. A gente chegou no coeficiente angular na nossa inclinação. Agora basta pegar esse valor de a e substituir em qualquer uma da equação aqui. Vamos nessa de cima aqui. 3 é igual a menos 1/3 mais b. Ou seja, b é igual a 3 mais 1/3. A gente soma 1/3 em ambos os lados, aí menos 1/3 com mais 1/3 aqui irá cancelar. Então nós temos que b é igual a 1/3 mais 3, ou seja, b é igual a 10/3.
Assim, dados esses dois pontos, a gente conseguiu descobrir qual que é o coeficiente A, qual que é o coeficiente B. Ou seja, nessa equação, a equação da reta que passa por esses dois pontos, ela é dada por y é igual a menos 1/3 de x mais 10/3. Então, é assim que a gente resolve pelo método da equação reduzida. Agora, a gente vai calcular pelo segundo método, que é calcular a inclinação e o coeficiente linear. Já da semana anterior, a gente mostrou para vocês que a inclinação, ela é o coeficiente A. Só que esse coeficiente A, ele ainda pode ser a variação de y dividido pela variação de x, ou seja, ΔY sobre ΔX, que nada mais é que o ponto final de y menos o ponto inicial de y dividido pelo ponto final em x menos o ponto inicial. Ou seja, né, é o y do ponto B menos o y do ponto A dividido pelo x do ponto B menos o x do ponto A. Só relembrando aqui, os nossos pontos são 1 e 3, 4 e 2, em A e em B. Então, né, a gente tem aqui YB é 2, menos YA, que é 3, sobre XB, que é 4, menos XA, que é 1. 2 menos 3, menos 1. 4 menos 1, 3. Nosso A, então, menos 1/3. Realmente, confere, né? A gente conseguiu determinar isso pela equação da forma reduzida. Pois bem, agora a gente volta à equação da reta para determinar, né, qual que seria o nosso B, ou seja, qual que seria o nosso coeficiente linear. Y é igual a x mais b. O nosso y, no caso, é 3, que a gente está olhando lá pela nossa equação. Então, 3 é igual a menos 1/3, que é o A que a gente acabou de descobrir, mais B. Novamente, a gente soma 1/3 em ambos os lados aqui da nossa igualdade, então a gente tem que B é igual a 10/3. Novamente, né, confere. Claro, os métodos são sempre válidos, então o que acontece em nenhum, o resultado que um te dá para aquele coeficiente será o mesmo resultado que o outro dará. Se caso ocorrer de maneira diferente, é porque algum errinho aconteceu aí, algum deslize aconteceu no percurso aí do cálculo. E agora, né, a gente tem ainda a determinar a equação da reta através do determinante, né? Que seria o que a gente tem para fazer aqui. No determinante, a gente pega e monta o determinante da seguinte forma: x, y1, o ponto xa com o ponto ya e 1 de novo, xb, yb e 1. E isso tem que ser igual a 0. Ou seja, como que a gente resolve um determinante assim? Agora a gente vai substituir os valores dos pontos, né? Com os pontos dados, nosso determinante ficou assim. A gente tem aqui o determinante de uma matriz quadrada 3 por 3. A gente sabe resolver esse determinante? Sabe, com a regra de Cramer, método de Cramer. Ou seja, a gente repete novamente essa matriz 3 por 3 e completa aqui ainda para ela virar uma 5 por 3 com as duas primeiras colunas. Ou seja, x1, 4, y3, 2, 1, 1, 1. Repete as duas primeiras. x1, 4, y3, 2 igual a 0. E como que a gente resolve? Aqui, da esquerda para a direita, multiplica as diagonais principais, sempre somando. Agora, da direita para a esquerda, multiplica e troca o sinal. Ou seja, se deu menos, vai ser mais, se deu mais, vai ser menos. Então, aqui a gente tem x vezes 3 vezes 1, 3x, mais y vezes 1, y vezes 4, 4y, mais 1 vezes 1 vezes 2, 2. Aí vem y vezes 1 vezes 1, mais y. Como está voltando, menos y. X vezes 1, x vezes 2, 2x. Positivo. Como está voltando, menos 2x. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. 12 positivo. Como a gente está voltando, menos 12. Ou seja, 3x menos 2x, x. 4y menos y, mais 3y. 2 menos 12, menos 10. Isso é igual a 0. Ou seja, 3y é igual a x menos 10. A gente pega agora e divide os dois lados aqui por 3. 3 cancela com 3, y é igual a 10 menos x sobre 3. Essa daqui é a nossa equação da reta, a equação geral da reta. Só que mais ainda, o que a gente tem aqui? Isso daqui é naquela equação nossa lá da forma reduzida. Ou seja, y é igual a menos 1/3 de x, que aqui o denominador é comum, mais 10/3, dá na mesma.
Só que ainda a gente pode fazer o seguinte, a gente pode ainda, nesse caso, da equação geral da reta, a gente pode pegar uma equação previamente determinada e multiplicar ela por qualquer número real, diferente de zero, qualquer número real que não seja um nulo. Então a gente vai usar esse mesmo exemplo anterior, ou seja, se a gente tem lá que o nosso y é igual a menos 1/3 de x mais 10/3, se a gente multiplica ele por 3, a gente tem o seguinte, a gente tem que y é igual a menos x mais 10. Quando multiplica aqui, está multiplicando por 3, dividindo por 3, cancela. Multiplica por 3, divide por 3, cancela. E a gente sabe ainda que, dados dois pontos distintos, esses mesmos pontos, eles determinam uma única reta. Então, né, é bom a gente sempre lembrar ali que a nossa inclinação, a inclinação da reta, ela é determinada pela variação de y dividido pela variação de x. Ou seja, nesse exemplo aqui, então, a gente já vai partir aqui agora para a equação da reta a partir de dois pontos e da inclinação. Então, o que a gente tem aqui para ilustrar para a gente? A gente tem o seguinte, por dois pontos distintos passa uma única reta. Então, se a gente tem o ponto A e o ponto B aqui, tem uma única reta que passa por esses dois pontos ao mesmo tempo. E esses pontos aqui, eles têm coordenadas, né? O ponto A, ele tem uma coordenada aqui em x e tem uma coordenada em y, e ele está fixo. E o B, a mesma coisa, é análogo, tem uma coordenada aqui em x, uma em y. Agora, seja ali para a gente um ponto P, qualquer, né, com a coordenada x e y. Ele é um ponto genérico da nossa reta y é igual a x mais b. Então, ele é um ponto que está presente aqui na nossa reta. A gente tem o seguinte, ΔY sobre ΔX é o A, ou seja, é o y de P menos o y de A, o nosso P está aqui na reta junto com A, sobre o x de P menos o x de A. Então, genericamente, a gente tem o seguinte, é y menos YA sobre x menos XA, já que o nosso ponto P, as coordenadas são x e y. É um ponto genérico, válido para qualquer que seja esse x e esse y. Então, ou seja, aqui para a gente, A é igual a A. Então, né, a gente vai fazer aquela multiplicação cruzada, a famosa multiplicação cruzada. A gente vai fazer nada mais que multiplicar ambos os lados dessa igualdade por x menos x de A, para poder cancelar esse denominador, e a gente chega em y menos y de A é igual a um A que multiplica x menos x de A. Então, essa daqui é a nossa expressão genérica para a gente determinar qual que é a equação da reta, dados dois pontos distintos, né, e a inclinação. Os pontos, claro, vem aqui em YA e XA, e a inclinação, no nosso caso aqui, é o A. O A não é inclinação, que ele pode ser denotado também em outros livros, outros materiais didáticos, como M. Então, para a gente retornar aqui no nosso exemplo, o nosso ponto fixo é o A, que tem coordenada x igual a 1 e coordenada y igual a 3. E a nossa inclinação, a gente já determinou ela uma vez. A gente já sabe que a nossa determinação, ou seja, o nosso A, é igual a menos 1/3. Então, a nossa equação da reta, a partir de dois pontos dados lá distintos e da inclinação, ela é o seguinte, ela é y menos 3, né, que é o ponto de y em A, que é igual à inclinação menos 1/3, que multiplica x menos 1. Então, aqui a gente viu três formas diferentes de determinar a equação da reta. Seja ela dado dois pontos distintos e a inclinação, seja ela na forma reduzida, que você consegue encontrar ela a partir de dois pontos distintos, né? Porque a gente já sabe que dados dois pontos distintos passa uma única reta sobre ele, ou seja, ainda pegando para você usar todos os dois pontos, as coordenadas dos dois pontos, e montar um determinante. Então, fica assim. E qualquer dúvida que a gente tem, a gente consegue resolver, a gente consegue plotar no gráfico esses pontos e realmente determinar, mostrar que a reta ela é válida para aqueles pontos, determinar qual que é a equação da reta e pegar pontos genéricos, pontos distintos, plotar naquela equação e realmente ver que é válido, que para cada x ele retorna naquele y, dependendo da sentença que foi dada. Então, galerinha, a aula aqui foi bem rapidinho, é mais um resumo do que pede na semana. Eu já dei uma olhadinha lá nos exercícios, a gente vai disponibilizar também os exercícios mais para frente nas nossas plataformas, né? E, assim, pegando bem, entendendo bem aqui o procedimento, o processo de como determinar as equações, vocês vão tirar de letra, porque no fim dessa etapa, né, da semana 3, são somente 2 exercícios que pedem simplesmente para determinar a equação nos diferentes métodos.
Então, lembre como que faz para determinar a equação com os diferentes métodos. Na equação reduzida, vai pegar os pontos, qual que é o ponto y, qual que é o ponto x, substitui na equação, monta o sistema linear, ou pelo método da adição ou da substituição, pronto, ok, determinou A e B. Pelo método da equação geral da reta, né, o método do determinante, vocês vão pegar os dois pontos que passam por aquela reta, se eles forem dados, vai montar nosso matrizinha lá quadrada, completa com as duas colunas, né, já que era uma matriz quadrada 3x3, faz determinante. E no último, se foi dado para vocês um ponto fixo e a inclinação, basta simplesmente substituir aqui, né, para a gente, na nossa expressão aqui, nessa forma bem facinha dela. E, pessoal, foi isso, né? Então, eu volto aqui para vocês. A nossa aula de aula foi isso. Eu espero que ela tenha sido bastante produtiva aqui para vocês. Espero também ainda ter conseguido, né, salientar, tirar algumas dúvidas nesse processinho aí. E por hoje é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Qualquer dúvida, não hesite em procurar a gente, né? A gente está sempre disponíveis aí para vocês, tanto na monitoria quanto em outros horários pelo WhatsApp. E estude bastante aí, força, a gente vai vencer mais essa. Abraço, galerinha.